conta um pouco pra gente como foi a construção desses salões. O Enoque contou um pouco. Queria que vocês falassem. E quais as pessoas que estavam envolvidas no primeiro, no segundo salão. Me conta também um pouco do espaço, porque quando eu estudei, eu sempre ficava imaginando como era, porque eu não achei quase registro fotográfico de como foi, né? A gente só tem um catálogo porque eu falava do foyer, né? Das exposições no foyer. Como que era aquilo? Como que foi aquela experiência dos 3 artistas no foyer? Fala aí, Gustavo. Bom, naquela época, 3 nomes se destacavam aqui na arte da região, né? Um era Luiz Sassiloto, outro era Paulo Chaves e outro era João Suzuki. Né? Eu tinha eu me aproximei primeiro do Paulo Chaves, né? E depois do João Suzuki. Na verdade, o Sassiloto, o primeiro contato foi feito junto com o Zé Armando, né, Zé Armando? O Zé Armando conhecia ele e o Zé Armando publicou uma entrevista dele na página best-seller. Depois nós fomos visitar o Sassiloto e nós passamos a publicar alguns desenhos dele. Não é? Naquela época, o suplemento literário do Estadão, que era muito conhecido, sempre publicava desenhos avulsos, sabe? E a gente achava aquela ideia boa e começamos a colocar os desenhos dele. Legal. E aí um dia o Sassiloto nos disse que foi um trabalho de divulgação inédito, né? Que o pessoal de Santo André não conhecia ele. E ele era conhecido em São Paulo. Mas foram as primeiras obras minhas, foram vocês que publicaram. Né? Tanto que ele ficou tão contente que já depois de várias publicações, né? Ele me deu um autorretrato para publicar e depois quando eu fui devolver, ele falou assim, não, esse você não, é seu, né? Que legal. Eu tenho ele até hoje, né? Em casa. E o Sassiloto, é importante dizer, ele era uma pessoa no início um pouco difícil, né, Zé Amado? Ele não era fácil, né? Não. Você pode até falar um pouco sobre isso. Conta. Eu acho que o Sassiloto ficou um tempo meio brigado com a cidade, né? Mas não é, o fato dele não ser reconhecido, eu acho que não era só uma questão andreense. A arte concreta demorou um pouco para ser absorvida, principalmente pelo mercado. Sim. Não é? Se você verifica os anos 60, os anos 50, 60, eles tinham uma grande presença nos salões de arte moderna de São Paulo, porque o Cordeiro era um grande articulador e ele conseguia articular a classe para apoiar as ideias do grupo concretista. Mas em termos de mercado, eles não tinham nenhuma receptividade. Então esse fato de ter enveredado por esse caminho mais de vanguarda e não ter tido muita repercussão aqui, talvez deixou o Sassiloto um pouco ressentido com a cidade durante um certo tempo. Hoje nós podemos dizer que ele é o artista mais reconhecido na cidade, com escultura, mas naquela época ele era muito pouco conhecido. Muito pouco conhecido. Isso foi mudando com o tempo, né? Foi mudando com o tempo. Foi mudando. Ele foi se tornando um homem cordial, não é? E eu acho que o reconhecimento foi muito importante para ele, assim, do ponto de vista de pessoa humana, né? O Sassiloto chegou no final da vida dele um homem extremamente cordial, sabe? A ponto de cumprimentar e beijar a gente, sabe? Era impensável, né? Isso no começo. Eu participei durante um período, né? A gente fazia umas reuniões para tomar vinho na casa dele, né? Todo mês tinha um dia, né? É um grupo daqui, tinha umas pessoas de São Paulo também, e ele... Isso foi depois que o livro, foi durante o período que eu estava preparando o livro, a gente ficou assim muito próximo, né? E já no fim da vida, ele era quase que um pai, assim, sabe? Eu chegava, ele estava um pouco sentado, assim, a mão dele já estava um pouco deformada, assim, pela artrite reumatoide, né? E ele sempre reservava a cadeira, ele olhava para mim e batia na cadeira, assim, sabe? Então eu acho que eu digo isso para mostrar assim, a transformação,
sabe, que teve o Sassuolo. No começo eu tinha receio de falar com o Sassuolo, de falar uma coisa, uma bobagem, né? Porque os concretistas tiveram uma recepção crítica desde o começo muito boa, porque tinha importantes teóricos apoiando essa causa, vamos dizer assim. Tinha os irmãos Campos, que eram grandes teóricos, tinha o Mário Pedrosa, tinha o Décio Pinhatari, né? Então sempre eles tiveram um apoio assim, muito grande do ponto de vista. Mas eu estou estudando, por exemplo, o mercado de arte dos anos 60, eles são quase que ausentes no mercado de arte, propriamente dito. Tanto é que, a uma certa altura, eles resolveram montar uma galeria deles. Chamou Galeria Nova Tendências, né? Isso mesmo. Uma galeria deles, porque as outras galerias não expunham, porque não vendia. Né? Para ver como a história da arte dá grandes guinadas e grandes reviravoltas. Né? Hoje eles são os artistas brasileiros mais caros no mercado. Sim. Né? É verdade. E daquela época Conhecidos internacionalmente. não vendiam nada. É verdade. Que legal. Que coisa.